Fala galera, bom demais, começando mais um podcast. O podcast hoje vai ser uma conversa em família, em casa, né? Estamos com o Douradão aqui. Podcast 69, o episódio, o número tá meio sugestivo aí. Não, mas tá bom. Tá bom, né? Mas é de casa. Mas vai ser sem nada de errado. Tudo abaixo de 18 também tá autorizado, tá não, Ticão? E vamos que vamos, a gente vai falar sobre várias pautas. A ideia é essa, né, Dourado? A ideia é a gente abordar um pouco do que a gente passa aqui. Para quem não sabe, a gente está no estúdio da BR Work, mas a gente tem outra empresa no prédio também. E não falar só de empreendedorismo, né, Mira? Falar um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, do que a gente passa na vida e no mundo corporativo. Não que a gente seja especial a esse tanto de poder ficar ensinando as pessoas as coisas, mas muito mais no intuito de compartilhar, dividir. Eu sempre falo que se eu pudesse ter contato comigo mesmo quando eu tinha, sei lá, os meus 16 anos, seria muito especial para mim. Então, é isso aí. E você falou um negócio muito legal, que assim, ó, às vezes a gente não se coloca numa condição de ensinar, mas eu tenho certeza que você sempre tem a capacidade de ensinar. E quando eu tô falando isso, eu tô falando da pessoa que tá escutando. Eu falo isso muito pensando e dando a dica para quem tá escutando, para escutar um pouco mais com carinho o que os pais falam, porque os pais geralmente eles têm a maior parte da razão. Aí você vai lá na internet, escuta o guru da internet, Faz sabe? a Escuta besteira. muitas vezes sei lá, o cara daqui, o cara de lá, o mentor daqui, o mentor de lá, da religião daqui, da religião de lá, e não dá voz para quem você tem o maior acesso e que com certeza vai querer o melhor de você, que é sua família, seu pai, sua mãe. Então, assim, valorizar muito quem quer te ajudar, não é não? E é muito isso, Miro, porque todas as vezes que aconteceu desgraças em minha vida, principalmente a maior, né, que hoje falar disso é muito tranquilo, mas na época não, que foi o meu acidente, a gente recorre a quem, né? A família, aos pais. É sempre o ninho que a gente tem para voltar e é quem a gente sabe que realmente nunca vai abandonar a gente. Claro que a gente tem amigos, a gente tem colegas, mas é a família que de fato tá ali para segurar qualquer problema. E eu falo isso, cara, porque quando eu sofri acidente, claro que teve muitas pessoas que me assistiram, muitas pessoas que me assistiram, eu digo no sentido de ajudar, mas nada comparado à família, né? E para quem não sabe, a gente tem uma empresa aqui, eu e o Vitor, a Protetics, e a gente trabalha com reabilitação de amputados, e a gente percebe muito isso no dia a dia, né? 50% já é meio caminho andado quando a pessoa chega aqui com algum familiar. Você já entende que a estrutura emocional daquela pessoa está mais tranquila. Você já entende que ela consegue entender um pouco mais do processo que ela está. E quando a pessoa chega muito sozinha, em todos os pontos, a gente encontra uma dificuldade muito maior de reabilitar, não de convencer, mas de explicar àquela pessoa que ela está naquela situação. Então, família, de fato, se não é tudo, é uma parte do todo da nossa vida. Então vamos valorizar quem está a família, em casa e tudo mais, porque a família é nosso alicerce, né? No caso da Protetics, a gente vê que a família é tão poderosa, mas tão poderosa, que a galera vem, né? Tipo, às vezes nem tem tanto espaço, assim, numa fisioterapia e tudo mais, e a galera quer participar, quer dar o apoio de todas as formas, tanto financeira quanto psicológica. Então, cara, acho que... E até um pouco do... Quem não tem, eu acho que os amigos também podem fazer um pouco dessa função, né? Porque às vezes você não tem uma estrutura redondinha ali, familiar e tudo mais, mas tem um pouco daquele negócio de família, você também pode escolher um pouco, né? São os amigos. Sem dúvidas, cara. E uma coisa interessante também é que a família, ela vai se mutando ali no meio do caminho. Lógico que sua mãe, seu pai, seu irmão é seu irmão, mas a família, por exemplo, quando você pensa em família... Eu, por exemplo, na minha idade ainda lembro muito dos meus pais, mas conforme vai passando o tempo, cada vez mais enraiza a família, eu olhar para a Tchura, olhar para a Cecília. Exatamente. E aí, só que numa posição muito mais de suporte do que aporte. Acho que são fases de vida, né? São ciclos e a gente... Não que a gente saia do ciclo familiar, pai e mãe, mas a gente começa a entender que poxa, chegou o seu papel de ter e construir e desenvolver a sua família, né? Quando eu vim para São Paulo, eu vim para cá sem conhecer ninguém, né? Então eu fiquei longe dos meus pais, longe de qualquer pessoa que eu conhecia. E isso é muito importante o que você falou, porque vai entrando e encontrando pessoas na sua vida, né? Como a gente brinca que às vezes o Conrado, os meninos aí, né? E por muito tempo esses caras foram a minha família aqui.
né? Eu não tinha com quem sair, com quem conviver. Então é isso aí. Família é uma coisa que a gente escolhe também, além da nossa de genética, né? Mas assim, a gente tem várias pautas, vamos falar sobre planejamento, Essa equilíbrio. não tava, né? Não, essa aqui na verdade é de coração. Essa é de coração, então eu vou mandar um beijo pro meu pai se estiver escutando. Senhor Antônio, Seu Antônio, descolou um documento importante aí pra gente hoje. jurídico nosso, formação advogado que é o seguinte, que sempre vê o lado... Meu pai, aí é só mais um comentário sobre isso, meu pai ele é advogado, e o advogado sempre vê o lado negativo, né? Mas pelo lado de precaver, não pelo lado que quer que as coisas dêem errado. Mas assim, ele vê o lado muito assim, de se prevenir, né? E, nossa, meu pai, você tá doido, eu vou falar um negócio pra você. Antevisão. Isso Antevisão. aí. Mas enfim, vamos falar sobre planejamento, equilíbrio, marketing, liderança, metas, adaptabilidade, gestão, competição, tudo. E acho que a gente pode... O que soa legal para você? O que você queria começar? Eu tô olhando sua cola aí. Não, vamos falar sobre liderança? Vamos. Mas liderança voltado para quê? Liderança inspiradora? Inspirar equipes. Vamos lá. Delicado, né? Cara, falar de liderança hoje é muito delicado, porque eu acho que não existe uma fórmula, não é uma receita de bolo. Por mais que você lê, por mais que você pega dica, por mais que você convive, eu acho que liderança nada mais é que entender de comportamento humano, mas não ler um livro e você querer imprimir gatilhos e tudo. Eu acho que a liderança, na minha visão que funciona, é a liderança com coração. É a gente entender de fato as pessoas que estão com a gente. É clichê eu falar isso, mas reconhecer de alguma forma. E talvez principalmente ouvir e prezar pela boa convivência dessas pessoas. A gente tem uma experiência recente, né? Que afetou um pouco a convivência, afetou um pouco da harmonia. E mais uma vez eu entendi e descobri que às vezes compensa você abrir mão de resultado para ter uma boa harmonia, uma convivência com a equipe. É isso aí. E eu acho que liderança está muito em cima disso. Você abrir mão muitas vezes de algo precoce, mas para que você tenha uma equipe perpétua, longo prazo, e que se alguém um dia querer sair dali, que saia com a sensação de que ela foi muito proveitoso, né? E ela ajudou todo mundo a se desenvolver também. Se pudesse falar alguma coisa sobre liderança, é lógico que, na verdade, a pauta é liderança inspiradora, né? Eu não sei, né, se a gente é tão inspirador assim, mas eu acho que a palavra está muito no pronome. Tirar do eu e colocar no nós. Eu acho que isso muda o resultado e muda a percebibilidade de quem está do seu lado. Quando você pega, por exemplo, nós somos sócios, né? Então nós trabalhamos juntos, somos colaboradores de uma empresa, além de estar no capital social, mas somos colaboradores de uma empresa. Sempre que mandar uma mensagem no WhatsApp, falar, ô Dourado, será que a gente consegue fazer tal coisa, tal coisa? Eu sei que às vezes fica até... e você também, ou por exemplo, você está com um time e você tem que delegar. E delegar é simples, é falar assim, faz isso daqui. Ponto. Na prática é isso. Mas na teoria é isso. Mas na prática não funciona muito bem assim. Se você não falar, cara, será que a gente consegue chegar nisso? É lógico que quem vai fazer é a pessoa, mas se você não usar o pronome de forma com que você abraça a pessoa, você está delegando, mas ao mesmo tempo você está empurrando essa pessoa para longe de você e se colocando numa posição onde a pessoa dificilmente vai ter uma inspiração em você. Ela vai ter transpiração para fazer as coisas e tudo mais, porque ela vai ter medo de perder o emprego, você vai colocar ela numa forma de coação, mas ao mesmo tempo, e ela vai produzir, eu te garanto disso, mas eu te garanto que também a vida é muito rápida, né? Você vê na internet toda hora as mensagens que daqui 150 anos tá todo mundo morto, e é verdade, vai estar todo mundo morto, e qual é o legado que você deixa pro próximo? O legado que você deixa pro próximo, ele não tá no livro, ele tá dentro do consciente da pessoa que conviveu com você. E que conviveu com a pessoa que conviveu com você, e que conviveu com a pessoa que vai conviver com... E vai, é uma parábola aí que não tem fim. Então, assim, o legado que você pode deixar é energia positiva, é abraçar, é conviver, ainda mais hoje, em tempos que tudo é ruptivo, tudo é discussão, tudo é guerra, tudo é arma. Eu acho que isso que lidera, é isso que traz, é isso que junta, e é isso que vai fazer as pessoas se inspirarem. Eu acredito nisso. Em resumo, eu acho que é muito isso, do nós. Né? A gente está na Terra para servir de alguma forma. Óbvio que a empresa tem que andar, as coisas têm que andar, né? Todo mundo tem que receber seu salário.
e todo mundo tem conta para pagar, mas eu acho que eu e você falou a mesma coisa aqui, né, em tese. Às vezes você abrir mão, muitas vezes de resultado, a gente costuma fazer muito isso, mas para que a gente tenha pessoas que de fato elas querem estar aqui, né, com a gente, não, ela só precisa estar aqui. Qual seria a próxima? Equilíbrio entre o trabalho e a vida. Essa é pessoal, difícil, né? hein? Quer começar? O que eu posso te dizer é que a maior dificuldade que você tem é delimitar quando você está num cargo de liderança. Lógico que em qualquer cargo você tem que exercer autorresponsabilidade em cima das suas entregas. Mas quando você não está num cargo um pouco mais liderança, nem sempre vai caber dentro de uma jornada de trabalho ou dentro de um planejamento que você vai executar. Por quê? Porque exige raciocínio. E raciocínio, ele vai ter momentos de pico, momento de criatividade, momento de desenvolvimento, e você vai encontrando isso dentro do seu dia a dia. Né? Então é muito difícil você separar, por exemplo, o horário que você vai trabalhar, o horário que você vai fazer, porque o que eu posso te dizer, dentro de uma jornada aí, não tão longa, mas de uns 10, 12, 13 anos empreendendo, é que assim, às vezes, dentro de um horário comercial, eu consigo fazer uma coisa pessoal. Porque está me permitindo aquele momento. Mas dentro de um momento pessoal, às vezes eu percebo que eu estou no meu momento de produzir. E aí eu acho que eu consigo trazer resultado naquele momento produzindo. Né? Não é que porque o trabalho está me impondo, mas eu, por exemplo, estou em casa, eu estou no momento, eu estou bem, estou legal, estou criando, estou raciocinando rápido, precisa de um papel para... Aí eu começo, puxo o computador, então é difícil separar muito. Eu acho que quem separa muito também, não sei se só vem disso, porque na prática eu sei que nós somos seres humanos, então eu acredito que as pessoas vão ter a mesma sensação, que não deve ser diferente do próximo. Sim. Olha, Mira, quando a gente foi colocar esse tema aí, eu até brinquei, né, que eu talvez não seja a melhor pessoa para falar disso, mas como você falou, é difícil, né, quando você tá em algum cargo ou em alguma situação ou em algum momento de vida. Uma coisa que eu aprendi muito foi respeitar o tempo de cada pessoa, né? Porque antes era assim, para mim ou é 8 ou é 80. E eu tenho muito essa dificuldade de separar de fato, né? Chega em casa, desliga e eu não aprendi até hoje, eu acredito muito que eu não vou aprender justamente por causa disso que você falou, né? Às vezes a gente passa um dia tão tenso como hoje, e quando a gente relaxa é o momento que a criatividade talvez aguça um pouco mais, que as ideias chegam, que você começa a lembrar de algumas coisas importantes. E aí muitas vezes a gente se auto-intitula como desorganizado ou desordenado, né? Mas eu acho que essas duas coisas são distintas, né? A desorganização é de fato a desorganização. A desordem é você saber que assim, olha, eu tô abrindo mão de algumas coisas aqui, mas eu sei que isso aqui ficou pendente. E eu sei que tá ali, né? Então a desordem muitas vezes é você simplesmente colocar em uma escala hierárquica de coisas que são mais importantes naquele momento. E nem sempre você vai ter sabedoria para isso. E principalmente hoje em dia, né, a gente tem dias muito dinâmicos, muitas vezes, né? Então às vezes você planeja o seu dia para fazer algo. Hoje, por exemplo, eu nem planejo mais. Porque, cara, quando você vai ir para a operação de uma empresa, por exemplo, você começa a se deparar com infinitas coisas que você não planejou no seu dia. Mas uma coisa que eu aprendi foi... duas coisas, na verdade, né? A primeira é ter paciência comigo mesmo, né? E tem coisas que, infelizmente, vão ficar para trás e tá tudo bem. E a segunda foi não querer que as pessoas façam tudo como eu faço. Isso foi um problema e por muito tempo foi muito difícil para eu entender, porque eu queria exigir muito das pessoas, que elas fossem proativas, que elas chegassem cedo, que elas fossem embora tarde, mas tem gente que não quer. Tem gente que simplesmente quer fazer aquilo ali e quer ter a sua vida e tá tudo bem, sabe? Eu respeito e o que eu espero também é essa reciprocidade, de respeitar a minha qualidade de vida. Só um último ponto, eu acho que a peça principal de você ter esse equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio é o alinhamento. Principalmente para as pessoas que convivem com você. A gente vai entrar em uma jornada agora de abrir uma segunda unidade. E eu já alinhei isso muito bem dentro de casa, né? Então eu acho que quando você alinha de forma precoce com o seu cônjuge, com os seus amigos,
com as pessoas mais próximas, quando chega esse baque, desse desequilíbrio, as pessoas já entendem o porquê que isso está acontecendo e elas entendem que é o momento. E fui prolixo, mas espero ter conseguido... É isso, né? É questão de alinhamento de expectativa, né? Porque nesse caso específico, por exemplo, eu acredito muito mais, por exemplo, na pessoa que trabalha, mas não leva muitos problemas para casa. Por quê? Porque muitas vezes você pode distorcer uma situação no momento que você está um pouquinho mais estressado. Exato. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque justamente é a questão de alinhamento de momento. Porque se você também não explicar de alguma forma para a pessoa que você vai entrar no momento sob pressão ou está no momento sob pressão, aquela pessoa ela pode imaginar várias coisas. Ao invés de ela te apoiar, ela pode também te flagelar ali. Tipo, por exemplo, eu estou num momento de situação delicada financeira, um exemplo, né? E aí você está estressado e você está focado naquilo. Só que ao mesmo tempo você acaba ignorando o próximo. Por quê? Porque aquele momento exige o máximo possível o seu de empenho para realmente virar o jogo. E quando eu digo uma situação financeira, não quero dizer devendo. Pode ser um momento de start de projeto, que você vai injetar dinheiro, ou, por exemplo, enfim, qualquer situação delicada financeira. Se você não passar isso para o próximo, você vai ter dificuldade para administrar o que a outra pessoa vai pensar. Eu acho que o principal é isso. Não, show demais. E agora eu queria também falar sobre... Queria que você começasse falando sobre inteligência emocional no trabalho. Cara, isso aí é amplo e eu aprendi de uma forma muito empírica, né? Por mais que é a mesma coisa. Por mais que a gente estuda, por mais que a gente lê, por mais que a gente convive, por mais que a gente pede dicas, a inteligência emocional, eu acho que ela tá muito... Eu acho que principalmente não deixar... É você saber onde você coloca a sua atenção em momentos muito difíceis, assim, durante o dia, né? E vezes é com o colaborador, vezes é com o fornecedor, vezes é com o cônjuge, vezes é com um cliente, né? E eu acho que a maior e a melhor forma que você pode gerenciar isso é entendendo o que é seu ego e o que é de fato você. Porque muitas vezes a nossa falta de paciência, a nossa falta de gestão emocional é simplesmente pela fragilidade de querer colocar o nosso ego na frente, de não aceitar que a pessoa grite com você, de não aceitar que aquela pessoa haja de forma desaforada com você. E muitas vezes você vai perceber que é seu ego simplesmente falando, uma autodefesa, né? Uma forma de você repelir aquele tipo de sentimento naquela hora. Eu confesso que, assim, Mira, eu não tenho uma fórmula, né, para falar sobre inteligência emocional, gestão emocional, mas eu acredito muito que... Tem uma frase que eu gosto muito que o Murilo Gun fala, que tudo é amor, e o que não é amor é a falta dele. Então eu acho que toda vez que alguém grita com você e te desrespeita, é a falta de amor. E essa pessoa, ela só quer um carinho, ela só quer algo que muitas vezes ela não consegue encontrar em ninguém, né? em casa, E então é isso. Eu acho que não romantizando, porque a gente também tem nossos momentos de pico, de estresse, mas uma coisa que funciona muito também comigo é o silêncio. Eu acho que o silêncio ele funciona em vários momentos, principalmente porque é o círculo do eu. Vou até anotar isso aqui porque para mim não perder de comentar sobre isso, que aquele negócio que nós estávamos conversando aquele dia. Mas a questão da inteligência emocional no trabalho, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm é que elas têm que entender que existem dois polos. O polo de tanto raiva, estresse e nervoso, e é importante ter isso, né, numa situação crítica. É importante saber que você não está contente, você tá puto com a situação e tudo mais. E também tem um momento de você segurar a bronca, porque não é o momento de estourar, porque todo mundo já está estourando, então você é o pilar. Então você tem que saber e levar para os dois lados, para a direita e para a esquerda, para o calmo e para o estresse. Não querendo levar nada para o estresse, mas também não deixando as pessoas num marasmo, né? Numa situação de conforto onde o negócio tá uma merda, né? Então aí fica complicado. As pessoas entender que o negócio está declinando, tá indo para bosta. Isso é o mais importante. Eu acho que a pessoa que faz mais isso com destreza, com perfeição, qualquer pessoa tem perto. E ela se chama mãe.
A mãe, ela é a pessoa que te dá o carinho, mas é que te dá a porrada na orelha. Bom, pelo menos a minha dava, né? Hoje em dia tem um negócio aí que não pode apanhar, mas a minha me arrebentava. E aí o que acontece? Isso é a pessoa que mais tem destreza para administrar os dois polos. Olha, tô falando de trabalho e vida pessoal, mas é a mesma coisa, a criação, a gestão. Minha mãe estava tentando aprumar o que, de repente, não tinha formato ainda, estava torto, não estava, não sei o quê. Então ela estava querendo me criar. Eu sou um projeto dela, né? Dela e do meu pai. E aí o que acontece? É exatamente isso, de uma forma um pouco mais light, aplicado no dia a dia e na gestão interpessoal, mas assim, administrar o que as pessoas precisam de chamada de atenção e também de apoio. Eu acho que isso, para mim, é o pilar entre inteligência emocional no trabalho e vida. Você falou sobre família e você acha que essa falta de muitas vezes... Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de algo muito amplo, né? Mas você acha que quando você cresce sem uma referência materna e paterna, a probabilidade de seu desenvolvimento pessoal emocional, ela é menor? E você acha que isso reflete no mundo corporativo? Você acha que isso reflete na profissão da pessoa? 1000 vezes. 1000 vezes. Porque nós viemos do pó, vamos pro pó. Mas beleza, vamos um pouquinho mais para frente. Nós somos um ser, assim como o cachorro, o lagarto e o periquito. E o periquito tem mãe, o lagarto também tem o relacionamento. E quando você tira qualquer uma dessas coisas dentro do ecossistema natural, você quebrou o que seria um processo natural das coisas. Isso vai deixar mais vulnerável. Não estou falando que a pessoa ela vai ser pior ou melhor. Não significa isso. Só significa que você quebrou a ordem natural das coisas. Então os processos vão ser um pouquinho diferentes. As referências vão ser outras. As preocupações vão ser outras e as pessoas que estão envolvidas com você vão ter outras preocupações. Talvez a sua avó ou a sua amiga tenha o amor de mãe com você. Mas isso está jogado já para o espaço. Agora, uma coisa eu te digo, com algumas exceções, que sempre tem uma exceção, mas uma mãe é uma mãe, né? Uma mãe que quando para um filho, ela para um filho, não tem jeito. Aí você tem caso, não tem jeito. Saiu da mulher ali, ela... Eu digo isso na qualidade de pai. Eu sei o que é você entender dar a vida para alguém. Você poderia dar a vida para alguém, não é dar dinheiro. É a vida. Você fala assim, não, beleza, parei aqui, agora deixa ela continuar. E poucas situações na vida seria isso. Você pode dar... Para mim, dar a vida para a Tchura, eu penso 2 vezes. Minha mulher. Mas eu penso 2 vezes. Agora pra Cecília eu nem penso. Ah, não sei o que vai... Apertei, morreu. Beleza, eu morri e foi ela. Então, assim, não tem como achar que isso não afeta. Sim. Cara, você falando disso aí, eu acho que essa questão de... A gente tava falando de quê mesmo? Pai, mãe, a figura De paterna dentro referências, da... Eu acho que o que mais me moldou, você falando, e fui pensando aqui em algumas coisas, foi escolher boas pessoas para estar ao meu lado, sabia? Eu imagino. Porque a probabilidade de talvez eu ser mais centrado, ser uma pessoa talvez mais calma, ser uma pessoa que pensa muito antes de falar e agir, que às vezes também isso não funciona, mas tende a funcionar mais do que menos, foi pelos ensinamentos das pessoas que eu convivi. Até mesmo você, às vezes, né? Às vezes mesmo. eu acho que a sua calma, ela organiza o ambiente. Eu fico, puta, por que eu tô estressado se o Mira não tá, né? As pessoas não estão. Então eu acho que um fator determinante na vida de qualquer pessoa é as pessoas que ela deixa conhecer a intimidade dela. Eu acho que isso é primordial, né, para você se desenvolver. E aqui a gente já faz um apanhado de tudo do que a gente estava falando, de inteligência emocional, de ter gestão, né, enfim, gerir seu tempo de uma melhor forma e não deixar as coisas se confundirem em casa. Eu acho que nada me ensinou mais do que as pessoas que eu convivi na minha vida. Boa. Talvez até mais que os meus pais, né? Mas essas pessoas, elas me ensinaram coisas não superficiais, mas coisas externas da vida. Eu acho que a minha família ensinou a essência, né? Os valores, né? Os meus valores e os meus princípios, né? Que é o meu comportamento quando as pessoas não me olham. Eu acho que isso é o que dita a pessoa, né? Quando não tem ninguém te olhando, quando não tem ninguém te filmando, o que você fala, o que você diz, como você age. E eu acho que é o que você falou, no final da vida é isso que a gente leva. São as ações que a gente faz sem esperar reconhecimento dos outros, né? Hoje a gente
liberou uma paciente e ela ficou muito grata e tudo. E eu sempre tento não me envolver com isso, porque eu acho que quando a pessoa vem te agradecer muito e você convive com isso diariamente, você acha que você é muito especial, né? E você acaba se perdendo no caminho. Então eu tento sempre achar que isso é minha obrigação, que é a gente tá aqui para isso, como eu falei anteriormente, é servir. E no final ela simplesmente falou: "Eu posso fazer uma oração para vocês?" E cara, isso me pegou de um jeito que você não tem noção, porque foi o que ela mais poderia ter me retribuído no dia. Porque eu vi que trouxe uma paz muito grande, não só para mim, mas para a equipe inteira. Então é isso. Eu acho que as pessoas que você deixa conhecer sua intimidade, e isso é muito difícil, porque às vezes a gente também não sabe escolher bem, e é normal, mas faz uma diferença muito grande na nossa vida. Eu faço das suas palavras as minhas, e uma coisa que eu tinha notado naquela hora é o círculo do eu mesmo, né? É muito importante, às vezes, né? Tirando, agora colocando isso para o global, para todas as pautas que a gente vai falar, que a gente já falou sobre liderança, meta, adaptabilidade, equilíbrio mental, né? É o círculo de você mesmo, né? Isso é uma lição que me ensinaram e é muito importante, quem estiver escutando, pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa que fala muito sozinha. E aí, uma vez eu estava vendo um negócio e o pessoal dizia exatamente sobre você conversar com você mesmo. Um círculo de você mesmo. E quando você faz isso, você imagina várias probabilidades, possibilidades do que vai acontecer, até mesmo numa resposta da pessoa que vai falar com você. E isso maximiza muito o seu potencial de liderança, de gestão, reduz ao mínimo, ou reduz o máximo possível o seu impacto na hora de falar as coisas. E isso, tipo assim, é o silêncio, é o poder do silêncio. E você, com você mesmo, é lógico que eu já é uma coisa meio de retardado, que eu fico resmungando, mas você não precisa resmungar. Você pode fazer isso quieto, você pode pensar com você mesmo. Poxa, o que eu vou fazer? Então respira, inspira, respira, e reflete o que a outra pessoa está pensando, se coloca no lugar daquela outra pessoa, vê se realmente ela quer o seu bem, provavelmente vai querer, só que de repente ela tá vendo uma coisa que você não tá vendo ou não está sabendo de alguma coisa que você está sabendo. Então tenta explicar isso para ela, porque eu tenho certeza que quando você baixar a guarda, das duas uma. Você vai tomar um murro e aí você vai perceber que você tomou um murro e aí é a melhor coisa que aconteceu, porque você já bota um ponto final, ou essa pessoa vai baixar a guarda também. E aí você percebe que é essa pessoa que você precisa levar para a vida. Então é bom nos dois sentidos. É bom tanto quando a pessoa ela você vai pegar você vai decepar o que ela é. Quando você baixar a guarda é aquela história, aquele jargão de quer descobrir quem é a pessoa, dá poder para ela. Então se coloca numa posição igual e baixa um pouco a guarda. Você descobre quem é essa pessoa. Talvez, e aí também um exercício é tomar um pouco de cuidado dos primeiras palavras, das primeiras conversas. Exercita um pouco mais e tenha paciência, porque assim, é um começo, né? A pessoa também não entendeu o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Se é naquele dia, talvez deixar o negócio rolar um pouquinho mais. Mas é isso, você vai trazer as pessoas que são boas para perto, você vai dar valor para quem você não dava valor, porque você vai entender que essa pessoa quer o seu bem. E você também vai fazer a pessoa entender o seu lado, que isso é decisivo para a pessoa te apoiar. Porque se você é uma pessoa boa, a outra pessoa só precisa entender o que você está vendo para ela te auxiliar e você auxiliar ela. Não acha? Sim, e eu acho que às vezes essa antecipação de não refletir, de não trazer para dentro, de não dormir, acordar no outro dia e sei lá. Acho que isso às vezes faz com que a gente perca pessoas muito boas do nosso lado. Acho que às vezes faz com que a gente perca muito resultado também. Porque, volto lá no que eu falei, né? A gente tem que saber muito discernir o que somos nós e o que é nosso ego. E se a gente for parar para pensar, todas as brigas elas poderiam ser evitadas, todas as discussões elas poderiam ser evitadas simplesmente porque você tem a necessidade de levantar o seu ego, né? De não levar um desaforo para casa, de não entender muitas vezes as coisas. E eu acho que uma forma de você sair bem disso é você entender o porquê que você está fazendo aquilo ali, né? Esses dias aconteceu algo aí com a minha mulher e aí ela veio me reclamar tudo e eu falei assim, e ela atende uma rede de hospitais gigantescas aqui. Eu falei, mas você está focando tanto porque essa pessoa falou isso com você e você está deixando de lado tudo isso que está acontecendo, né?
Então, às vezes, é simplesmente você passar uma borracha e deixar com que a pessoa fique ali e focar simplesmente no que você está se desenvolvendo, na pessoa que você está se tornando. E é o que você falou. Eu acho que de uma forma muito natural, quando você sabe discernir essas duas coisas e tem paciência, naturalmente você vai mantendo pessoas boas próximo de você. E isso é muito subjetivo, que é uma pessoa boa, né? Mas, enfim, dentro da sua subjetividade também. E você vai tirando as pessoas que não faz sentido estar naquela jornada com você. E, como a gente falou anteriormente na minha vida, ela é cíclica, né? Para alguns momentos, algumas pessoas serão úteis, e eu não digo úteis só na parte de... Enfim, úteis de todas as formas, e a gente tem que entender que alguns momentos não. E que a gente não pode ficar segurando isso também, né? No mundo corporativo tem muito disso. Eu li algo esses dias que diz assim, que pior do que você contratar uma pessoa boa e ela sair da empresa, é você contratar uma ruim e ela ficar. Então, eu acho que isso vale muito para a vida, né? Pior do que você não deixar uma pessoa boa sair da sua vida, seja por qualquer motivo, né? É você manter as ruins. E eu tô falando muito, mas vou falar uma coisa muito interessante também, que às vezes a gente tem que entender o nosso ego, ele é uma coisa tão difícil que muitas vezes a gente não se sente confortável de estar perto de pessoas melhores que a gente. Eu vejo isso muito no mundo corporativo. Eu já trabalhei em empresas médias e grandes e pequenas também. E muitas vezes o dono ou o CEO ou o gerente maior ali, né, enfim, ele não sabe gestar pessoas melhor que ele. E essa pessoa acaba cultivando só pessoas piores que ele, porque ele tem a necessidade de se sentir a pessoa mais especial, mais importante, mais inteligente, né? E isso muitas vezes está ligado com o que você falou, a criação, como os pais conduziam essa criança durante a vida. E a gente tem muito que entender que a gente está na vida para servir e aprender. Eu acho que quando você não deixa pessoas florescer do seu lado e muitas vezes se tornar melhores que você, a probabilidade de você chegar longe é muito baixa, né? Então, falei, mas o resumo de tudo é saber lidar com o nosso ego e saber discernir o que de fato somos nós, nosso coração, nossos sentimentos, e o que é nosso ego, nosso outro eu, né? Queria ir agora para identificar oportunidades e tendências, né? Eu acho que isso é muito interessante para qualquer esfera que a pessoa está, porque identificar oportunidades e tendências vai desde cargos, empreender, acho que na vida pessoal também. Então, o que você poderia me dizer sobre isso? O que você poderia me dizer sobre isso? Eu acho que tudo que sobre assim identificar oportunidades e tendências não é tão difícil. Na verdade, é fácil. Tudo que soa como um alerta para você é algo que é fora da curva. Se é fora da curva, lógico, tem várias situações, né? Mas se soa um pouco diferente, pode ser uma tendência, pode ser uma oportunidade. Então, acho que a linha é mais ou menos por aí. Por exemplo, a pessoa está fazendo o hot dog em 10 segundos, sei lá, ou hot dog com a salsicha vegana. Você escuta, isso te chama atenção, não tem como não chamar atenção. Ou o carro, sei lá, o cara inventou o carro da pamonha passando na Funchal. Você fala assim, peraí, tem alguma coisa aí. Disruptivo esse aí, hein? Então, sei lá, o cara inventou alguma coisa que vai sair, ou o cara fala, bom, enfim, é isso. Chamou atenção, fugiu de um padrão normal, eu acho que é uma oportunidade de tudo. E aí eu vou trazer isso pro lado do empreendedorismo e pro lado pessoal. Por exemplo, às vezes você está se desgastando muito com uma pessoa no trabalho, ou com na vida pessoal e tudo mais, é a oportunidade de você se afastar. Pode ser uma oportunidade de você se afastar. Sabe, é uma oportunidade. Você vai dar para a pessoa a oportunidade dela se reciclar, ao invés de você ficar mastigando e massacrando ela. E você mesmo, porque na verdade isso faz bem para os dois lados. Então, assim, oportunidades são várias, né? Oportunidade, você pode ter oportunidade para comprar casa, para comprar um apartamento, para comprar um terreno, para comprar um calhambeque. Então, assim, e oportunidade também para se livrar de alguém que te perturba. Então, você tem que entender quais são as oportunidades. Agora, o importante também é você entender qual é o seu momento dentro das oportunidades. Por exemplo, o cara vem aqui, quanto custa uma Ferrari? 2 milhões? Tá. E a oportunidade? Tô vendendo minha Ferrari por 500 mil. Mesmo assim, não é o meu momento. Ou, por exemplo, você tem um colaborador
que putz, te estressa, tal, não sei o quê, tal, e você talvez até tenha a oportunidade de mandar ele embora, mas não é o momento. Porque você tem que desenvolver mais o seu time e também dar a oportunidade dessa pessoa de se desenvolver e de você também, a oportunidade para você mesmo provar que você consegue desenvolver aquela pessoa. Dentro das possibilidades também e dentro de um limite de não estresse, né? Que eu acho que é o seguinte, a gente só se vive uma vez, não dá para também ficar tomando porrada de você mesmo, né? Então também tem que ter essa premissa aí básica, né? Depois eu vou falar sobre isso, mas você tocou em um ponto muito importante que é muito fácil, né? Você simplesmente também tirar as pessoas. Ah, tá estressando, tá chato, e só tira, né? Só que chega um momento que o insuportável se torna você. Porque você não consegue mais sobreviver a nenhum tipo de caos, você não consegue mais sobreviver a nenhum tipo de irritação, né? Porque você tem simplesmente o poder de tirar as pessoas. Então o que você falou é muito válido. A gente tem que entender também, e claro que isso é difícil, né? Com quem eu gasto minha energia, né? Com quem, poxa, essa pessoa aqui, por mais que ela traz um estresse, por mais que ela não traz um tipo de harmonia, mas a gente também pode dar a oportunidade dela se desenvolver. E aí eu queria que você voltasse na pergunta que você falou aí, porque eu ia falar de alguma coisa e eu esqueci. Não, identificar oportunidades e tendências, né? Eu acho que identificar a oportunidade, aqui agora eu vou levar mais para um lado religioso, né? Eu acho que na vida, sei lá, a gente desce como uva. E nosso propósito na Terra é ser uva, dar frutos da uva, e uva se tornar vinho, e a gente frutificar e crescer, né? Porém, muitas vezes a gente começa a ver que o meu amigo ele é pera. E a uva é R$1, mas a pera é 5 na feira. E a gente fala, puta, pera é melhor. Pera é um negócio melhor. E eu saio daqui e vou para sua terra tentar plantar pera também. Mas eu vim na terra para ser uva. E eu me vejo muito nisso, né? Eu acredito que desde os meus 18 anos eu tento fazer a minha vida dar certo de alguma forma financeiramente, né? Eu tomei decisões muito imprudentes na minha vida. Quando eu saí de casa, as coisas onde eu morei, os lugares que eu morei, né? A probabilidade de dar certo foi mínima. Só que enquanto você está no olho do furacão, é difícil, porque você não entende muito bem. E hoje eu consigo entender muito bem que eu era uma uva tentando dar pera. Eu era uma uveira tentando simplesmente dar um cacho de pera. Por quê? Porque pera vendia mais, porque pera era mais bonito, porque pera era mais doce. Só que eu não entendia que eu vim na terra para ser uva. E isso é muito forte porque quando eu digo isso é o quê? Hoje eu entendo que eu estou no meu ponto ótimo de excelência, né? Fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, praticamente casado com a pessoa que eu gosto, em harmonia 100% da minha família. Então eu estou vivendo um momento muito bom da minha vida e eu estou dando uva, eu não estou dando pera. Por quê? Eu simplesmente parei de lutar contra algo natural da minha vida. Então é difícil, por isso eu digo da importância das pessoas que você convive. Muitas vezes que eu quis ser pera, não foi por minha influência, eu estava querendo ser uva, mas o meu ambiente me forçava a querer ser pera. Talvez querer se encaixar num padrão que não era meu, que não era para eu estar ali na terra fazendo aquilo. Então é clichê, é muito espiritual o que eu estou falando, mas só é espiritual até você viver, entender e você olhar para trás. E eu não faria nada diferente. Por quê? O Vitor, de alguns anos atrás, era um cara que era louco, fazia qualquer coisa para tentar fazer a sua vida dar certo e com uma imprudência muito grande, enfim, de todas as formas. Não que eu passei ninguém para trás, que eu fiz coisa errada, não é isso, mas com muita imprudência, né? De tudo que você puder imaginar. Dormia em qualquer lugar, comia qualquer coisa, vivia em qualquer ambiente. Só que eu olho para trás, no lugar dele eu faria as mesmas coisas, né? Então, é por isso que eu falo da importância, repito pela 4ª vez, sei lá, da boa convivência e das pessoas que você deixa conhecer sua intimidade. Porque você pode ser uma uva tentando dar pera na terra. Cara, fudido o que você falou. Me lembra muito falar sobre propósito, que é uma coisa que o pessoal fala muito, mas explica pouco. E eu muitas vezes falava assim que eu não tinha propósito. Eu não tenho propósito, meu propósito é... E aí tem um livro que eu li, aí o que acontece... Esqueci o nome dele agora, mas eu li ele e ele me ensinou o que era propósito muito fácil. Cara, fudido isso, velho. Fudido. A pessoa que... Eu vou ensinar para cada um o que é propósito nos próximos 1 minuto da sua vida.
você vai ter que segurar esse rojão. Você sabe qual que é o seu propósito? Acho que sim. Tá. As pessoas geralmente têm dificuldade de responder isso. E eu faço elas responder de uma forma mais fácil. Ô Ti, chega aí. Vou fazer com você. Vem cá. Porque a gente já tava na pauta aqui. Vem cá. Chega aí. O Ti, que é nosso cara do marketing, eu vou pedir um negócio pra ele e ele vai fazer pra mim em 30 segundos. No máximo. Tá. Você vai fazer uma oração, tá bom? Essa oração não vai para ter mais de 30 segundos. Tá. E você vai seguir 2 linhas. Não precisa começar com Ave Maria, nada do tipo. Você só vai fazer 2 coisas. Você vai agradecer 15 segundos e depois você vai pedir 15 segundos. Agradecer, você vai agradecer o que mais te toca. E pedir, você vai pedir o que você quer. Você quer aquela guitarra? Você pede isso. Você quer emagrecer, que você está fazendo academia lá? Você pede isso. Você quer comprar uma Mercedes, uma Ferrari? Você pede isso. Pede o que você quer. Não pede coisa genérica. Mas vai sem viés. Vai sem o que ele já colocou na sua cabeça aí. Mas pede. Tem que pedir alguma coisa, entendeu? Tipo assim, eu quero ganhar tanto. Eu quero fazer tanto. Eu quero entregar tal coisa. Tem que pedir alguma coisa. Porque, no geral, às vezes você pede, a pessoa vai genérico. Eu quero saúde, não sei o quê. Não. Pede um negócio. Vai lá, 30 segundos. Primeiro eu agradeço e depois eu peço? 15 segundos agradecendo. 15 segundos agradecendo, Tá 15 bom. segundos pedindo. Sem necessariamente falar nome de... Agradeço isso. Beleza, posso, né? Então vamos lá. Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu alegria, apesar de, às vezes, não ser sempre assim, mas o Senhor nos dá conformidade mesmo em meus problemas. O Senhor nos ensina a tirar as melhores coisas da vida. Obrigado por isso, Deus. Te peço agora, Pai, pela minha família, por todos aqueles que eu amo, Jesus, que possam encontrar também, Jesus, alegria em Ti, conformidade em Ti, e encontrar sentido na vida, possam encontrar a paz e o amor que só o Senhor pode trazer, e todos aqueles que estão assistindo também, peço para que possam encontrar paz e amor entre os corações e toda a sua família. Ótimo. Mas agora eu quero o seguinte. Pede 5 coisas. Pede. 5 coisas? Você foi meio genérico. Você foi meio, não, física? você foi 100% genérico. Oxe, genérico, eu pedi a paz e a alegria pra minha família, pô. Mó bonito. Coloca uma música. Deixa eu falar com bonita. você. Você tá orando você e Deus. Não Tá. precisa falar alguma coisa pessoal, mas você e Deus. Na sua cama, antes de dormir, você vai pedir um negócio pra ele. Pede, Mas bem pede- material? pede- Isso? Pode ser qualquer coisa. Pede 3 coisas. Bom, eu gostaria de... Pede uma coisa. uma coisa. Uma Coca-Cola. Ticão, Bom, enfim. Quer que eu faça? Ele pediu, mas ó, quer que eu faça? depois eu vou pedir, depois você vai fazer, mas eu vou contar o segredo, tá? Posso contar? Pra não ficar Pode. tão longo? É o seguinte, agora eu vou perguntar pra você, qual é o seu propósito? De vida? Às vezes as pessoas têm dificuldade de responder. Você tem dificuldade de responder isso, seu propósito de vida? Sim. Então, mas o seu propósito de vida era a sua oração. Mas você não foi 100% a sua oração aqui. Mas a sua oração é o seguinte, faça em casa você ou quem estiver escutando, 1 minuto, 30 segundos você agradece. Agradece o que você tem. O Tia, ele foi meio genérico. Obrigado pela saúde. Não, obrigado pela saúde não. Obrigado porque caiu o salário na minha conta. Obrigado porque... obrigado porque, tipo assim, ó, porque aquele negócio lá que eu achei que ia dar errado, deu certo. Obrigado porque eu não tive que ver tal pessoa hoje. Não, tem que ser uma coisa assim, bem específica. Aí depois você prospecta. Ó, Deus, eu quero um apartamento de 150 metros quadrados. Um exemplo. Entendi. Em tal lugar. Essa é a sua meta. Por exemplo, ó, Deus, eu coloquei Deus no meio, mas assim, na oração prospectando. Eu quero vender 1 milhão. Essa é a sua meta. Eu quero ser a maior clínica de prótese do Brasil. Essa é a sua meta. Esse é o seu propósito. O seu propósito muda. Ele muda. Ele vai se transformando. Eu queria um PlayStation lá atrás. Hoje eu quero a saúde. Bem, né? Hoje eu quero, sei lá, fechar um contrato, comprar um carro, comprar alguma coisa para dentro de casa. Eu quero comprar aquele enfeite. É o que eu quero hoje. O material. Esse é o propósito no momento. Lógico que dá para enfeitar. Meu propósito é ajudar o próximo, não sei o quê. Não, mas calma. Eu tô querendo saber qual que é o seu propósito agora. Qual que é o meu propósito agora? Meu propósito agora é o seguinte, eu quero tanto.
você vai entender qual que é o seu propósito de vida, se você fizer esse exercício. Depois você pode cagar pro mundo o que você quiser. Entendeu? Ah, você vai na rede social e fala assim, meu propósito é ajudar o próximo, sei o quê. Tudo bem, ok, eu entendo. Mas o pastor fala isso lá no palanque, eu não tô falando que esse não é o propósito dele. Mas o propósito do pastor é agora que ele ora sozinho e ele faz esses 30 segundos de reflexão, agradecendo o que ele tem. De repente esse pastor passou por alguma coisa na vida dele. Pastor, porque geralmente oração vem do pastor, né? Vem da igreja e tal. Não quero tocar na parte religiosa, mas assim, agradecer aqueles 30 segundos agradecendo e 30 segundos pedindo. Minha avó tem um grupo da família, que todo dia ela manda uma oração. E depois que eu aprendi isso, todo dia eu vejo qual que é o propósito dela do dia alinhado. E eu achei incrível. E agora, quando as pessoas me perguntam qual que é o meu propósito, eu faço assim, espera só um minutinho. Eu faço 20 segundos e falo, meu propósito é esse. E respondo na lata. Meu propósito é fechar o contrato tal. Meu propósito é comprar a massinha e levar para Cecília. E não precisa ser um propósito, vou mudar o mundo. É o meu propósito de hoje. Faz aí. Gostei disso. Puta, mas já falou que eu não ia fazer? Mas é isso. Não, mas meu propósito é agradecer. Chicão. Não vou falar meu propósito, não. Tá bom. Meu propósito é esse aí. Vamos para outro tema. Mas é legal isso, né? Lógico, eu acho que, na verdade, quando você faz esse tipo de exercício, você desperta o que é mais difícil. É entender o seu eu. É entender quem você é, o que você quer fazer naquele momento e entender o que de fato você quer. Porque às vezes a gente mente para nós mesmos, né? Simplesmente por tentar se encaixar em algum lugar. Por quê? Qual é o seu propósito? Cara, meu propósito é fechar um contrato de 3 milhões de semana que vem, de, sei lá, uma licitação que a pessoa toma um choque. E você tem que ser uma pessoa muito firme para falar isso, porque as pessoas não esperam receber isso. As pessoas preferem receber aquilo que você falou anteriormente, né? Sim. Servir, uma ajudar, coisa genérica. O que também não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode fechar um contrato e, ao mesmo tempo, no final do mês, você pode pegar parte desse contrato e, por exemplo, meses bons na Protetics, a gente faz algum tipo de doação. Esse é o meu propósito. Ó, pra você ver que legal, meu propósito. Esses dias me ligou uma moça de alguma instituição, não vou lembrar o nome, mas é que ajuda crianças carentes. E ela fez todo um discurso, um pitch de venda comigo, eu gosto muito de ouvir. E chegou no final, ela falou, e aí agora eu quero saber se você pode apadrinhar uma criança. É assim, assim, assado, eu te mando um boleto, direto no DDA, e você vai pagar só R$20 por mês. Eu falei, moça, não, muito obrigado. Aí ela tentou outro pitch de venda lá, eu falei, moça, não, muito obrigado, eu tenho uma clínica e meu propósito é servir e ajudar pessoas que passou por amputação. Então, não falei meu propósito, né? Mas assim, eu falei, essa é a minha causa. Então, por isso que as pessoas acham errado. Mas você não vai brigar pelo idoso? Eu posso, mas eu não quero, porque a minha luta é da pessoa com deficiência. E é isso, sabe por que eu falei de 30 segundos? E sabe por que eu falei do contrato e tudo mais? Porque sozinho você vai pensar isso. Sim. Do contrato, do carro, não sei o quê. É porque é o seguinte, você pode colocar muita coisa na cesta. Exato. E, cara, é isso. Eu acho que você entender pelo que você luta também é muito importante. Mas você pode colocar muita coisa. O que eu ia completar é que assim, você pode colocar muita coisa na cesta. Só que com 30 segundos é igual o tsunami vindo. Vai tirando, né? É igual o tsunami vindo e você tem um monte de criança na praia. Qual que você salva? Tem um filho seu lá. Qual que você salva? Meu filho, óbvio. Não, seu filho. Então, lógico que o seu propósito era salvar todo mundo, mas quem que você salvou? Aí você tem 3 filhos, você tem que salvar um. Já começou a fuder. Sim. Mas aí você já começou a entender qual que é a sua prioridade de propósito. Geralmente você salva o mais novo, porque o mais novo tem mais dificuldade de, sei lá, de se salvar. Mas assim, e o mais novo, tô falando de filho, mas entenda de uma forma assim, como sentido figurado, porque pode ter, o seu filho pode ser o seu cachorro, pode ser a sua empresa. Pode ser seus projetos, pode ser quem você vai mandar embora primeiro. Então, assim... Pode ser quem você vai contratar primeiro. A gente passa muito isso em contratação. Você gosta de 4 pessoas. Fudeu. Esse é o melhor exercício. E aí nunca mais, e aí quem me perguntou isso a primeira vez, assim, de forma mais, assim, empunhando mais, foi a Fofa, que ela veio no podcast. E ela falou, qual é o seu propósito? Puta, me fudeu. Porque o que acontece? Eu falei, cara, qual que é o meu propósito? Sei lá qual é o meu propósito. Meu propósito é viver, meu propósito é criar minha filha, meu propósito é sei o quê. E ela, não, mas qual que é o seu propósito? Ela bateu em mim pra caceta. Até você cuspiu tudo. Não, eu fiquei até numa situação meio ruim, mas assim, teoricamente eu não sabia responder. Mas depois, com um pouco mais de exercício e
Sabendo dessa técnica, eu entendi qual é o meu propósito. Agora eu tô com a consciência muito mais tranquila, entendendo o propósito. Porque agora eu sei como é que eu encontro o meu propósito. O meu propósito é o seguinte, tá chegando o tsunami, tenho 20 segundos para pedir um negócio. Acabou. Esse é o seu propósito. O gênio da lâmpada pediu para você... Fazer 5 pedidos. Fazer um. Esse é o seu propósito. Acabou. Talvez o seu propósito seja feio. Talvez o seu propósito não seja tão bonito. E aí você pode até fazer esse exercício diretamente com você novamente. Mas esse está sendo o seu propósito. Porque talvez você está sendo egoísta. Talvez você está sendo mesquinho. Mas esse é o seu propósito. Acredite, se quiser, você pode contar o que você quiser pro padre, pra mãe, pra mulher, pro amigo, pro trabalho, pra funcionária, pra empregada, pro caseiro. Mas o seu propósito é aquele 1 milhão. E nego passando fome. E tudo bem, ok? Provavelmente todo mundo tá com esse mesmo propósito, ou 90% das pessoas tá com o mesmo propósito, mas tá cagando outra coisa. O importante é pelo menos você saber quem é você. Porque se você não souber quem é você, muito provavelmente ninguém vai saber. E acho que essa é a principal forma de se encontrar para ter inteligência emocional até mesmo dentro do trabalho, que é onde a gente começou a nossa conversa. Eu acho que isso que você falou é o primeiro ponto de partida para a pessoa de fato se conhecer. Entender o momento de vida e entender o que ela quer a curto prazo. Eu acho que as religiões fazem muito isso, né? Mas assim, eu vou passar por um outro tema aqui. O que você acha de lidar com desafios financeiros, plano de sucesso eficiente, resiliência e perseverança no empreendedorismo? Isso é Escolhe aí. É meio batido, né? Construir uma marca sólida, marketing digital, liderança inspiradora, motivando a equipe, metas realistas. Cara, metas realistas é foda, velho. É foda. É foda porque nós mesmos se enganamos, né? Vai lá. Cara, metas realistas, eu acho que quando você... Do fundo do meu coração, eu acho que a meta ela nunca vai ser realista, né? Eu acho que para você ter uma meta realista, você tem que estar com algumas coisas muito alinhadas antes. E eu acho que tudo que a gente falou aqui auxilia você a ter metas realistas. Um grande exemplo, a gente colocou uma meta anual de faturamento. Eu e você. E quando a gente viu que a gente estava dobrando a meta, a gente falou, não é mais essa meta. Vamos colocar. Vamos dobrar a meta. É a Dilma. E aí, isso é uma desgraça, porque vira um saco sem fundo. Então, às vezes, essa questão de metas em todos os sentidos, né? Eu acho que é sempre você tentar fazer metas a longuíssimo prazo. Eu acho que essa é a forma mais coerente de você sustentar uma amizade, uma família, uma empresa, um relacionamento, né? Por quê? Você tem algo maior com que se apegar. É muito leviano você simplesmente olhar para o mês e pasmem, mas, cara, tem gente que tem empresa gigantesca que o cara olha para o faturamento do mês dele. É muito leviano você brigar com seu amigo e você pegar daquilo e generalizar todo o resto de tudo que você já fizeram um pelo outro. Uma briga com seu cônjuge, né? Por exemplo, quando eu brigo com a Bárbara, eu não fico me apegando naquela briga, eu fico puto, óbvio. Mas o que eu penso? Não passa pela minha cabeça, vou separar com ela, filha da puta, não sei o quê, desculpa pelo palavrão. Desculpa nada, né? Não, tá liberado. Mas desculpa pra quem tá ouvindo. Mas o que eu tento me apegar? É que, cara, eu vou casar, a gente vai ter filho. Então aquilo ali é só um processo da jornada que a gente tá passando. Então eu acho que metas realistas é isso. Na hora do caos você ter com que e em quem você se apoiar. E isso é um pilar muito grande para mim na minha vida. Por exemplo, eu coloquei uma meta esse ano de ver meus pais 4 vezes por ano. Eu acho que eu vou bater essa meta. Já agora, né? Eles estão vindo, eu fui ver eles agora e eles estão vindo me ver. Mas quando acontece de eu não conseguir vê-los, eu não me apego nisso. O que eu penso? Ano que vem eu vou 5. Eu continuei na minha meta, né? Então é também entender que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para alcançar nossas metas e ter paciência, né? A gente perdeu hoje um processo de licitação muito grande, fiquei muito frustrado, mas tá tudo bem, faz parte do jogo. O que eu fico pensando é daqui 5 anos. Então, talvez esse faturamento que a gente perdeu hoje é um fiasco para daqui 5 anos. Sim, é a evolução, né? Um degrau por degrau. Acho que metas é isso, acho que prospectar a médio prazo.
E a longo prazo também, mas assim, a médio prazo, geralmente você consegue fazer um planejamento, trazendo para o lado de negócio, fazer um planejamento de negócio equilibrado com o que você prospecta. E também você começa a entender o que você aguenta, né? Porque ninguém coloca mais no supino do que aguenta para não tomar na testa, né? Ou coloca. Mas aí o que acontece? Na vida não vai ter aquele cara atrás para segurar o supino. Alguém vai deixar cair na sua testa. Então, assim, o que eu acho, assim, as metas que a gente pode fazer, geralmente, são metas realistas dentro do seu plano de negócio, dentro do negócio falando. E isso, geralmente, vai dentro de um planejamento anual. E quando você faz isso, você geralmente já pensa em variáveis de receita que podem compor uma meta que, de repente, não está sendo alcançada. Eu acho que metas realistas são isso. São... É uma meta dentro de um plano de negócio, onde, de repente, se não funciona, você consegue ter um plano A, B ou C, ou até tempo, ou até time para poder... Time é tempo, né? Ter time é ter tempo para poder chegar nesse resultado. Eu acho que é isso. Ter meta é planejamento. Meta é o seguinte... E saber lidar com frustrações, né? Eu já me frustrei muito porque... Eu acho que também é você entender como as metas funcionam pra você. Porque às vezes não dá pra você ser uma pessoa sem exemplo. Nunca foi pra academia, nunca comeu bem e você coloca uma meta de ir pra academia 2 vezes por dia, comer bem, fazer uma refeição livre por semana, pegar 100 quilos no supino e são coisas que são insustentáveis, né? Então é se entender também e entender até onde você pode ir e até onde você consegue. Eu digo isso porque às vezes eu me frustro simplesmente porque eu quero fazer coisas que eu não vou dar conta. Vou dar um exemplo. Eu sabia que se eu chegasse hoje a hora que eu cheguei aqui, agora eu ia estar cozido. E eu tô cozido. Então eu teria que ter ajustado isso ontem na minha cabeça. Mas não, eu menti pra mim mesmo. Achando que eu ia conseguir fazer tudo da forma que eu queria. Então esse alinhamento de expectativa consigo mesmo talvez seja mais interessante até do que com o mundo externo. Sim, até porque depois você começa a falar e se colocar numa situação onde você vai se cobrar uma coisa que você talvez nem precisava estar se cobrando. Exatamente. Então. A gente tá chegando na... Ô Gui, tá certo essa câmera? A gente tá chegando na reta final. E eu não pedi no começo, mas curte esse vídeo, comenta aí, compartilha, manda pro seu amigo, manda pra sua... pra quem você quiser mandar, manda de coração aí. Segue nós nas redes sociais. Eu vou pedir para o Dourado deixar falar a rede dele. O meu é Victor HDC Moraes, mas também, depois de deixar as redes, eu queria que você deixasse uma mensagem para a pessoa que está escutando, uma mensagem que toque ela e que ajude ela na vida pessoal ou profissional. Meu Instagram é o @douradolife, mas mais importante que o meu é o do Mira. O meu é Victor HDC Moraes, mas deixa aquela mensagem lá. Curta o processo. Eu sempre falo muito isso e eu já ouvi muito isso. E às vezes a gente passa e caminha e trilha caminhos muito difíceis e a gente esquece de se divertir, a gente esquece de dar risada, a gente esquece de brincar. E isso é muito ruim. Por quê? Esses dias atrás, as pessoas, quando eu falava minha idade, se espantavam. Falavam, nossa, você só tem 20 anos. E parece que passou um ano e eu tô com 27. E as pessoas continuam falando, nossa, mas você só tem 27. Mas já se passaram 7 anos. E muitas vezes eu esqueci de curtir essa jornada. Muitas vezes eu deixei de, por exemplo, ir ver meus pais porque eu não queria abrir mão do sucesso que eu queria ter, do meu planejamento, né? Eu deixei de ficar tempo com amigos muito próximos, um dos meus melhores amigos, e ele veio a falecer. Foi uma pessoa que se suicidou. E isso causa uma dor muito grande de impotência, de poxa, eu poderia estar lá. Então, assim, curta mais o processo, você não pode esquecer de sorrir. E, às vezes, coisas que te fizeram mal, ou às vezes coisas que te faltam durante um processo na sua vida, pode ser uma dádiva. É clichê eu falar isso, mas eu sofri um acidente aos 16 anos e eu perdi minhas 2 pernas. E se não fosse a falta das minhas 2 pernas, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Não era impossível, mas era extremamente improvável eu sair de onde eu saí e estar aqui hoje. E isso não é levando para um lado de que, nossa, eu vim de uma família pobre. Não é isso.
né? Eu só estou te falando da minha improbabilidade de estar aqui com as pessoas que eu convivo hoje, com a pessoa que hoje eu sou casado, com os amigos que eu tenho e com a família que eu tenho. E tudo que eu sou e tudo que se transformou foi porque os males me aconteceram, né? Tem um vídeo do Steve Jobs que chama Connect the Dots. Ele quer conectar os pontos. E quando passam os anos, se você olhar para trás agora e você fizer esse movimento, você vai perceber que tudo que aconteceu na sua vida foi necessário para você estar aqui. E talvez você está passando por algo ruim, mas que no fundo vai ser algo bom. E também tudo depende da forma que você olha e da forma que você aprende a conviver com essa dor, né? A minha dor, ela se tornou uma dádiva na minha vida. A gente brinca, a gente dá risada por causa dessa dor. E hoje eu consigo ajudar muitas pessoas por causa disso. É muito ego, é muito inflar o ego falar que eu consigo ajudar muitas pessoas. E é muito clichêzinho também falar que eu consigo servir, enfim. Mas antes disso tudo, eu sou realizado financeiramente, eu sou feliz graças a isso. Então, quando você encontra esse ponto ótimo de estar no seu centro fazendo o que você veio para fazer na Terra, sendo uva, que nem eu falei, tudo fica mais leve e tudo fica mais tranquilo e você consegue entender as coisas de uma forma melhor. O que você falou para mim agrega muito na vida, porque eu acho que o que você falou eu resumiria em 2 palavras, que é autorresponsabilidade e competitividade. Autorresponsabilidade porque a gente é responsável por tudo que acontece ao nosso redor. Se de repente aconteceu um acidente, se de repente você perdeu uma pessoa que você amava, de repente você perdeu uma namorada, você perdeu um emprego, você perdeu não sei o quê, se responsabilize. Tem coisas que não precisa ficar se martirizando, mas se flagelando sem necessidade. Mas autorresponsabilidade e senso de competitividade é muito importante, porque eu tenho certeza que, lógico, não uma situação como a perda das pernas, né? Mas assim, eu sempre quis também fazer as coisas acontecer e eu não jogava isso pro mundo, não deu certo. Pelo contrário, eu falava, agora dá para fazer. Por quê? Agora dá para fazer? Não, mas agora dá para mim fazer. Então eu já sei onde eu não vou errar. Eu vou fazer acontecer. Dá para chegar lá? Alguém chegou? Então vamos chegar lá, tal. E assim, deixando uma mensagem pro final, queria agradecer pela mensagem que você deu, porque eu acho que ela é muito satisfatória e agrega muito para quem escutou. E eu só queria completar com mais uma coisa, senso de gratidão de tudo. Eu sou grato por você. E quando eu digo você, eu tô falando da pessoa que está escutando. Uhum. A pessoa que está escutando, tanto no YouTube ou no Spotify ou qualquer outra plataforma, eu sou grato por você. Por quê? Porque a gente precisa entender que o seu sucesso não é o sucesso do próximo. E geralmente as pessoas perdem o pé aí. Então, se tem uma pessoa escutando, e eu acho que tem, né, essa pessoa escutando, então assim, eu sou grato por essa pessoa. E não precisa ter 1 milhão, precisa ter essa pessoa. E eu tô feliz com essa pessoa. E se eu puder melhorar para poder atingir mais alguma pessoa, ou mais 10 pessoas, ou mais 100 pessoas, eu vou fazer isso. Então, para mim, eu não fico olhando números, eu fico olhando para mim próprio, porque quando eu me coloco aqui, eu me coloco numa situação extremamente delicada, que é numa situação de espelho, que de repente a pessoa pode entender que eu estou tentando ensinar algo para ela, e ela pode acabar acreditando nisso. Ela pode, isso é um risco, mas ela pode acabar acreditando que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que faz acontecer. E se ela acreditar nisso, é muito importante a gente estar alinhado com o nosso espelho, que é se nós realmente somos isso, porque deixar uma mensagem falsa é o princípio do que tudo que a gente prega ao contrário. É comer mortadela e arrotar caviar. Então, assim, agradecer. Eu queria agradecer para quem escuta o podcast, eu queria agradecer o Dourado por estar aqui, por ser meu sócio, queria agradecer o Tico, o Gui por estar aqui, agradecer todos que já passaram aqui, agradecer você que está escutando e dizer que eu sou grato de coração. Então, obrigado e até o próximo podcast.